Hebreus capítulo 5, estamos estudando a Epístola aos Hebreus, de um autor desconhecido, e eu particularmente tenho uma divisão diferente, viu? Para mim, os versículos 14 a 16 tinham que fazer parte do capítulo 5, é mais lógico. Assim como os versículos de 1 a 3, do capítulo 6, também tinham que fazer parte do versículo capítulo 5, porque era tudo ligado, né? Então, um bloco aqui começa no 4:14 e termina lá no 6:3. Mas, enfim, aqui a gente vai ver a terceira exortação prática, que começa no versículo 11, do capítulo 5, que o autor de Hebreus dá. A primeira é Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 4, que é acerca da lei. E a segunda exortação prática está no capítulo 3, versículos 9 a 17, ele fala acerca da superioridade de Jesus em relação a Moisés, que não seguir a lei de Jesus é bem mais grave que não seguir a lei de Moisés, como eles tanto temiam e tanto seguiam a lei de Moisés. E aqui a gente vai ver a terceira exortação prática acerca da imaturidade espiritual, que aí essa lição ela é importantíssima, porque lá no finalzinho já vai sobre a maturidade espiritual. Aquela famosa passagem sobre o leite espiritual e sobre o alimento sólido. É uma expressão até muito utilizada, eu mesmo gosto muito de utilizar essa expressão. Ela é bíblica, ela vem diretamente da Bíblia, não é uma expressão que a gente inventou para idealizar a doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica que está literalmente escrita assim. E antes de chegar lá, a gente tem a primeira parte que é extremamente importante, para vocês entenderem acerca da imaturidade espiritual, que é o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Esse é o foco, esse é o tema aqui do capítulo 5. Foi isso que foi falado lá no finalzinho do capítulo 4, e nós vamos destrinchar isso aqui agora. Hebreus 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, e para oferecer tanto dons quanto sacrifício pelos pecados. Aqui a gente vê 4 características do sumo sacerdote. Primeira característica, ele é escolhido entre os homens. Então, ele é escolhido entre os homens. Segundo, ele é constituído nas coisas concernentes a Deus. Deus que escolhe, e ele é separado para fazer a obra de Deus. Terceiro, ele é um intercessor entre Deus e os homens. Isso é um mediador entre Deus e os homens. Na antiga aliança era necessário. O sumo sacerdote, em termos de função, eles estavam acima do povo, né? Vamos assim dizer. Porém, em termos espirituais, eles eram iguais a qualquer outro homem. Eles precisavam também de mediação. Eles também eram pecadores. E esse é o primeiro argumento que eu vou usar aqui para falar do sumo sacerdote de Jesus. Jesus é superior, Jesus está acima dos sacerdotes, porque Jesus ele foi mediador entre Deus e os homens, e apenas, não dele próprio. Porque quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, ele também oferecia por ele. Não era só pelos jovens, que eu fui inteligente. Era só pelo povo. Era por ele também, porque ele também era pecador, né? Ainda que ele estivesse com função de maior responsabilidade eclesiástica, mas ele também precisava disso. E o quarto, para oferecer tanto os seus dons como sacrifícios pelo pecado. Então ele era dedicado apenas a isso. O sacerdote era dedicado apenas a sacrificar animais, fazer sacrifício para Deus, interceder pelo povo, ser o mediador entre Deus e os homens, okay? Fazer expiação pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, isso do que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Que é isso que eu acabei de falar. Ele mesmo é um pecador e também está rodeado de fraquezas. Interessante essa expressão no grego, condoer-se, em outras versões, não sei se é NVI, vai aparecer compadecer. Não sei se tem uma versão. Então, essa palavra no grego, para condoer, compadecer, ela era uma palavra muito utilizada na filosofia grega, né, antiga, e ela era um meio termo entre uma paixão irracional e uma ira desenfreada. Então, ela estava num equilíbrio, vamos dizer. Não é nem aquela paixão séria, que você faz tudo pela pessoa ali, sem pensar nas consequências, né, que é um extremo e nem o outro extremo, que é a pessoa totalmente apática, que não está nem aí, que tem uma ira desenfreada. Então, isso condoer-se é um meio termo. Isso é,
que o autor quer dizer aqui, traduzindo então, com minhas próprias palavras, né? O sumo sacerdote ele é capaz de amar o povo de forma verdadeira. Não é aquela paixãozinha e tal, não. Ele ama de verdade, ele se compadece de verdade, ele sente o que o povo sente. E o versículo 2 ele fala isso ainda, né? Que ele próprio está rodeado de fraquezas. Jesus ele tinha que vir aqui e passar pelo que passou. Jesus foi 100% homem, 100% Deus, enquanto esteve encarnado aqui na terra. Ele não deixou de ser Deus. Se não fosse Deus, o sacrifício dele teria sido perfeito. E se Jesus não tivesse vindo como homem, ele não poderia condoer-se por nós, ele teria se compadecido de nós. Ele não teria experimentado as nossas fraquezas, não teria sentido o que ele sente. Como mediador, ele sentia o que o povo sentia. Ele é escolhido dentre os homens. Então Jesus se faz homem para então se tornar o nosso sumo sacerdote. Nós vamos ver que isso está prometido há muito tempo. Quem já ouviu falar de Melquisedeque? Lá em Gênesis aparece a história do rei Melquisedeque. Melquisedeque é literalmente uma tipologia de Cristo. Tipologia de Cristo. Uma tipologia que eu falei com vocês é aquilo que representa algo, a sombra de algo que há de vir. Então a tipologia é exemplo. Principal tipologia: o sacrifício dos animais para passar sangue na porta para o anjo da morte não matar seu filho primogênito. Um cordeiro inocente morre e seu sangue salva os seus filhos da morte. Isso é uma tipologia de Cristo. Todos os sacrifícios, rituais, tudo isso que o sumo sacerdote fazia, uma vez por ano entrando no Santo dos Santos, com todos os sacrifícios que eles faziam, guardar o sábado, tudo isso apontava para Cristo. Já vimos sobre o sábado, sobre o descanso de Deus, já vimos sobre isso. Então, agora, o autor Hebreus fala que não há necessidade mais de você pegar a sombra se o antitipo veio. O antitipo é a figura em si. Se a minha sombra é um tipo do Lohan, o Lohan é o antitipo. A sombra não sei que eu estou chegando. Se a minha sombra fala, o Lohan está chegando ali. É isso. Então, todas as coisas da antiga aliança eram sombras de Jesus que viria. Então, Jesus já veio, ele é o sumo sacerdote final. Então, não precisamos apegar a isso. A Epístola aos Hebreus é o ponto-chave para você entender o Antigo Testamento. É que ela mostra, essa carta mostra o ponto de virada, mostra a transição do Antigo para o Novo Testamento. Nenhum outro livro traz isso como Hebreus traz. Hebreus é o livro que mais menciona o Antigo Testamento, disparado. E acerca do sumo sacerdote de Jesus, lá em Romanos, Paulo dá uma base acerca do sumo sacerdote, uma base. A gente tem em outros livros também do Novo Testamento isso explicado, ainda que de forma implícita, mas nenhuma outra epístola traz o sumo sacerdote de Jesus de forma tão explícita e destrinchada. Essa doutrina está aqui em Hebreus, como não está em outro livro. Você consegue encontrar, eu falei, um outro, tem uns 3 livros mais ou menos aí que dá luz a isso. Mas Hebreus é o que fala melhor, ele fala dessa superioridade da nova aliança. Que agora estamos com um sumo sacerdote superior, perfeito. Uma vez que ele não faz sacrifício pelos nossos pecados, uma vez que todo ano o sumo sacerdote tinha que fazer sacrifícios, Jesus não, o sacrifício dele é definitivo. Uma vez que o sumo sacerdote matava um animal para sacrificar a Deus, e Jesus entregou o seu próprio sangue, e uma vez que ele está sentado à destra de Deus, ele é superior a todo e qualquer sacerdote. E aqui a gente vê um exemplo, né? Se entrega a Deus. O versículo 2 tem uma aplicação prática muito linda. Se entregue seus dons, sacrifícios. Cara, acordar domingo, 8 da manhã, ou 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, já está aqui na BD. Isso é um sacrifício. Isso quer ou não deixa de ser. As pessoas têm a rotina do sonho para cedo, beleza para elas. A maioria não é assim, não. A maioria não é assim, não. É mais jovem, meu amigo. Se hoje não tivesse CBD, eu duvido, de nós aqui, talvez no máximo seria acordar. E olha lá. Então a gente tem muito mais tarde, a gente tem uma rotina cansativa de semana. Até falei isso para ela, a gente tem uma rotina cansativa, a gente pensa, poxa, mais um dia, até falei, mas só de você se dispor a acordar. A vir a EBD, isso é um sacrifício que você faz. Isso já mortifica a carne. Ela fala assim, não, esses 5 minutinhos. E é interessante que você consegue. Isso é um dos motivos, é um dos fatores que torna perceptível a luta da carne contra o espírito. Eu percebi muito isso.
falando de mim. Né? Há um tempo atrás, tem muito tempo que assim, eu não tenho essa sensação, essa vontade, assim, tem muito tempo. Mas já senti demais isso. Acordar, chovendo então, você tá doido, mais 10 minutinhos aqui, ou então, não vou beber hoje. Mas eu não, tá doido, eu tenho que ir, né? Às vezes sacrifício aqui pro Senhor, que é bom pra mim também, bora. E isso faz diferença. Quando você falta uma vez, a probabilidade de você falar a segunda aumenta um pouquinho, mais fácil. Porque você alimentou a cara. Aí depois você falta 2, 3, um mês, meu amigo. Tem a primeira lei de Newton. Quem já ouviu falar da primeira lei de Newton? A lei da inércia. O que a primeira lei de Newton fala, João? A primeira da reação. Essa é a terceira, da inércia. A inércia é algo parado. Essa é a segunda. Um objeto, a segunda dinâmica. A primeira lei de Newton. Um objeto que está em movimento tende a continuar em movimento até que alguma força saia sobre ele para ser parado. Porque se eu pegar uma bola e enrolar ela nessa sala, vai continuar em movimento. Até que alguma coisa faça ela parar. No caso, ela treta com a parede, né? Então alguém meio que pede domina ela. Da mesma forma, diz que o objeto está em repouso, ele tende a continuar em repouso até que uma força age sobre ele e coloque para movimentar. Essa cadeira não vai se mexer. Segundo a lei de Newton, a não ser que alguém meio empurre ela. Então é desse jeito. Então quando você está vindo constantemente, você está em inércia. A inércia é a seu favor, você está em movimento, você está vindo. Então é só continuar em movimento. É necessário uma força para você parar de vir. É o contrário de quando você não está vindo, né? Caleb e a Jéssica com certeza sentiram esse peso da inércia para vir hoje, graças a Deus vieram. Porque se está parado aí para você vir é mais difícil. E um fato interessantíssimo acerca da caminhada cristã, que a gente vai comentar melhor sobre isso, acerca da imaturidade espiritual, é justamente isso. A questão da caminhada e da parada. Quando chegar lá, a gente comenta melhor sobre isso. Versículo 3. E por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo quanto de si mesmo. O sacerdote era fraco, ele era um pecador que tinha que oferecer sacrifício por ele próprio. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quanto chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Ou em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4, que tem essa citação aqui, né? Falando do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então quem foi Melquisedeque? Então bem, resumido, poucos segundos. Ele era rei e sacerdote. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus de Israel. E o pastor irmão até falou isso, né? Que vai ver dele tem uns 3 semanas. Ele fala isso constantemente. A gente tem rei, sacerdote e juiz, os 3. Na Bíblia, ninguém foi os 3. Melquisedeque foi rei e sacerdote. A gente tem Samuel, que ele foi um juiz, né? Enfim, a gente tem um exemplo de cada. Teve gente que foi rei e sacerdote, teve gente que foi sacerdote e juiz, né? Teve gente que foi juiz e foi. Profeta também, foi profeta, que juiz e rei, claro, tá quase igual. Mas só Jesus são os 3. Ele foi rei, profeta e sacerdote. A gente não tem na Bíblia nenhum exemplo de ninguém que foi os 3. Então Jesus, ele tem essa excelência em relação a todos os homens. Obviamente, ele é o próprio Deus, afinal, não podemos esquecer disso. E aqui ele fala que Deus escolheu. Então, quem tem honra, senão está escolhido por Deus. É Deus que escolhe você. Ele te capacita, você não tem método, não honra nenhum nisso, cara. Você só tem que trabalhar duro, né, para modificar a carne, estar próximo de Deus, ser um vaso honrado para Deus te usar, porque Ele vai te usar e fazer algo com você. Você prega, você canta, seja o que lá que você faz, você assume o sacerdote, porque Deus te constituiu e te capacitou para isso, Ele te deu o dom. Então, trabalhe por isso, não negligencie o dom que Deus te deu, use o dom que Deus te deu em prol do serviço dele. Só que Jesus, ele não é sumo sacerdote da ordem araônica, isso é da ordem de Arão, muito menos da ordem levítica, né? Que é os levitas. Lê o livro de Levítico, você vai entender muito bem isso. Os levitas eram uma tribo separada por Deus, específica, que não herdou a terra prometida. Eles não tinham terra, eles habitavam em todas as tribos, eles tinham que oferecer sacrifícios para o povo. Inclusive, o sumo sacerdote era levita, obviamente, porque todos os sacerdotes eram levitas. E o sumo sacerdote era escolhido por Deus em meio aos levitas. Inclusive, essa função de sumo sacerdote
sacerdote. Então foi deturpado ao longo dos anos, principalmente quando iniciou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, quando a Igreja se juntou ao Estado, aí começou a ter uma certa usurpação do sumo sacerdote, né? Esse cara já teve registro aí de lançar sorte, escolher, né, quem ia ser o sumo sacerdote. Pessoas que patrulavam, né, pagavam para ter a vaga. Então começou a ter politicagem, né, na vaga, e era algo que Deus escolheu. Então assim, agora Jesus não, Deus escolheu Jesus, ele veio de fato e ele é nosso sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, de forma que não há nenhum mediador entre Deus e os homens. Não há necessidade de nenhum mediador entre Deus e os homens. A gente tem o próprio Deus nos mediando, a gente tem o Espírito Santo na gente, ele leva nossas relações com Deus. Não precisamos matar animais. Jesus foi o sacrifício último e final, definitivo e perfeito. Nós podemos falar com Deus aqui agora mesmo. Agora há pouco nós falamos com Deus. Você pode estar falando com Deus agora, enquanto me escuta o pensamento. É possível, porque o véu do santuário se rasgou. Achei que nada, mas esse Deus estava ali, pode estar com você a todo momento da sua vida. Depende de você, se chegar aí. Porque Deus não gosta de pecado. Definitivamente, Ele não gosta de pecado. Então, se você entrar lá em pecado, você morre. Tem gente que morreu, né? Achei que nada, entrando lá. Não, eles entraram lá, a Piú e se ensinou do outro agora. Eles entraram lá e morreram. Então, de qualquer jeito, não podiam entrar. E ofereceram um fogo estranho ao Senhor. Então, eles faleceram. Ok? Então, ele é a segunda ordem de Melquisedeque, que é o que? Uma ordem perfeita e definitiva. Rei e sacerdote. E é interessante que a gente vê que Mateus traz muito isso, né? No seu evangelho, Jesus como rei. O sermão do monte é literalmente o rei falando para os seus súditos como eles devem viver. Olha, vivam assim. E está falando, Mateus 5 até capítulo 7, né? Mateus 5, 6 e 7, sermão do monte. Ok? Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem não podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E aqui a gente tem um versículo mais difícil de interpretação de Hebreus, que é Hebreus 5:8. A gente tem várias interpretações possíveis para isso. Mas nós vamos entender o versículo 7, né? Versículo 7, Jesus, aqui o autor fala que Jesus, nos dias de sua carne, isso é, estava encarnado como pecador. Deixou sua glória, se esvaziou e veio. Ele se ofereceu como sacrifício, com clamor e lágrimas. Isso aqui é muito provavelmente, mas todos os teólogos pensam assim praticamente, uma referência ao Getsêmani, aquela oração que Jesus fez, que ele suou lágrimas de sangue. Isso é possível, né, cientificamente falando. Suar lágrimas de sangue mesmo, não é algo sobrenatural. Então acontecer, é difícil, mas dá. Vou explicar se não está bem, mas eu não lembro direito. Estoura os vasos aqui e tal, vai ter como, enfim. Suas sanguíneos. E com orações e súplicas. Ele pediu a quem podia o livrar da morte, que é Deus. Ele chega com a oração de Jesus Getsêmani, que ele fala: Pai, se possível, graças a Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Só que a oração não terminei. Ele não fala: Deus, afasta. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Então ele pede para Deus afastar dele aquele cálice, porém, seja feito sua vontade, Senhor, não é minha. Né? Ele pede isso e Deus o ouviu. Ele não morreu, Deus ouviu. A vontade de Deus foi cumprida. E amém por isso. Que bom que Jesus morreu, né? Para os nossos pecados. Isso tinha que acontecer. Não importa que tenha que acontecer isso. Ele tinha que morrer. Não tinha jeito. Ele tinha que se entregar. Esse é o sacrifício final por nós. Mas Deus o ouviu, sem dúvida nenhuma. E aquilo que Jesus falou é mentira. Pedro, se eu quisesse, eu não clamaria ao Pai, eu daria uma legião, 12 legiões de anjos aqui, para nos salvar. Cerca de 60 mil anjos, né? Pegando uma aproximação aí. Então, sim, poderia. Deus ouviu a oração do seu servo. Mas Jesus sabia para que ele tinha vindo na terra. Deus sabia o propósito dele aqui. E ainda que isso trouxesse dor e sofrimento, ele não pede para que o sofrimento seja tirado. A prioridade da oração de Jesus é fazer a vontade de Deus. Ele fala: se possível, qual é a sua missão? Ele não chega impondo como você ora. Senhor, eu quero isso, pronto, acabou e é isso. Eu quero isso, eu preciso disso, acabou. Ou não, Senhor, se possível, se for da tua vontade,
E aí ele não se contenta só com isso, ele ainda completa, ele está falando que não ser como eu quero, ser como o Senhor quer, a sua vontade é melhor. Isso mesmo, Jesus sendo o próprio Deus também. Ele veio, ele deixou sua glória e veio aqui, enquanto homem. É o paradoxo de Cristo que a gente entende, né? 100% Deus e 100% homem, não dá para entender. Difícil, mas um dia iremos entender isso na glória. E aí no versículo 8, ele fala que embora ele sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu tenho várias linhas interpretativas aqui, não vou trazer todas, mas uma delas, que é, já vou descartar de cara, muito herética, é que esse versículo, algumas pessoas distorcem ele para dar base que Jesus pecou. Fala, ó, Jesus aprendeu coisas, Jesus era perfeito, ele errou. Se nem Jesus era perfeito, quem sou eu? Pelo amor de Deus, você está deturpando completamente o ensino bíblico, a doutrina. Tudo que está na Bíblia você está ignorando, colocar esse versículo de forma isolada, separada. A gente pegou aqui todo o contexto, entendeu? Como chegou aqui. E vamos entender um pouco depois também desse versículo que acontece. Aí, além do pensamento que eu achei mais plausível para justificar isso aqui, né? Aliás, tem uma outra interessante também, mais intermediária, que é assim, Jesus sofreu e para aprender, ele não sabia de tudo, então ele tinha que sofrer e aprender. E vamos parar a pensar numa coisa, é difícil a gente parar a pensar nisso, a gente só pensa muito no Jesus adulto, 30 a 33 anos, quando sacrifica, mas às vezes esquece que Jesus ele foi um recém-nascido, Jesus ele foi um bebê, ele teve que ter alguém para trocar suas fraldas, ele teve que aprender a andar, falar, né? Normal, ele veio, o ser humano mesmo foi se desenvolvendo como que era Jesus quando bebê, ele tinha um raciocínio de um adulto. Gente, não tem como saber, cara. Desculpa, a Bíblia não fala disso. Tudo que eu souber é mera especulação. Era Deus, então ele tinha a mentalidade de adulto mesmo sendo bebê, ele foi um bebê. Não tem como saber disso, é dedução sua, ou teoria científica por aí, mas não tem como você ter certeza. Então, Jesus, ele ia ao banheiro, ele mijava, né? Mas o número 2, sim, ele tinha necessidades básicas, ele tinha que comer, ele sentia fome. Jesus chorava, ele tinha lágrimas nos olhos também, cara. Ele sofria, ele sentia dor. Então, ele sentiu literalmente tudo que ele sente. A gente viu na lição passada, né? Deus 4, que ele foi tentado em todas as coisas que os homens são tentados. Não no sentido literal, literalmente cada tentação específica. Eu dei um bom exemplo para vocês, que Jesus foi tentado com o pai, que não teve filhos, foi tentado com o marido, que não teve esposa, mas ele foi tentado assim como nós somos, ele sabe a força da tentação, a força do pecado, por isso ele se entrega e morre para nos libertar desse pecado. Okay? Mas a linha de pensamento que eu acredito, que eu vi alguns bons teólogos apoiando ela, é o seguinte: Jesus sofreu pelo seu chamado. Esse sofrimento aqui que ele teve que aprender, embora ele aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. Então, ele sofreu pela obediência. Ok? Você inverte um pouquinho aí, não é fácil de entender. Pelo fato de ele ser temente a Deus, ele obedecer a Deus, ele vir cumprir seu chamado, ele teve que sofrer. Ele teve que sofrer. Isso reforça, né, para nós que é necessário sofrer para aprender às vezes. Então, o aprendizado vem com meio de sofrimento, muitas vezes. Você não vai aprender de forma definitiva, né, de forma plena, sem algum tipo de sofrimento, algum tipo de experiência ruim. Infelizmente, às vezes é necessário acontecer isso, né? É necessário, infelizmente, né? O ideal é que não precise, mas tem coisas que não tem como, não tem como. Eu estava conversando esses tempos agora. Quando você mora com seus pais, é uma coisa. Quando você sai da casa dos seus pais, cara, aí você sofre de verdade. Onde o filho chora, mas não vê. Aí você tem as suas coisas, suas responsabilidades, e aí você aprende muitas vezes. É normal, você aprende bem mais do que se você estivesse continuando com a eles. Isso é um fato. Isso é um fato. É social e é psicológico. Você pode dar uma breve estudada, vai ver. Ou apenas empiricamente observar na sociedade pessoas. Não estou falando que só de sair resolve o problema também, não. Não estou falando isso, não. Demorar um pai é uma maravilha, é bom demais. Mas é um fato, você se desenvolve mais. Inclusive, nossos pais, eles muito cedo já tinham que ganhar a vida, né? O cara, homem, com 18 anos, antigamente, tá trabalhando, já tinha que. Meus pais casando já, sem filho, né? Nada, né? Era bem diferente o sistema do que é hoje em dia. Mas eles eram mais maduros. Hoje a gente vê, cara, pessoas de 30 anos, que parece um bebê, sério, assim, imaturo completamente. Olha com os pais, não se envolve, não aprende nada, cara. Porque é totalmente privado do sofrimento. Na Bíblia fala que os filhos são como flechas, né?
E bem-aventurados aqueles que enchem deles suas aljavas, flecha, cara, você lançar. Tá? A gente cria os filhos, justamente nós, enquanto jovens, temos que ter essa mentalidade desde agora, porque faltou isso aos pais, né? Faltou essa mentalidade para eles, talvez não ensinou isso para eles, não foi na vez deles na nossa idade, eu ensinava. Bem que na nossa idade a gente tinha um filho, a maioria, mas enfim. Eles são feitos para você lançar eles no mundo, não no mundo, para Cristo, para Deus, mas é no mundo. Jesus desceu no mundo para dar exemplo, para pregar no mundo. Então, quando você priva totalmente uma pessoa de sofrimento, isso vai fazer diferença lá na frente, porque quando ela apanhar, ela vai secar na mão, vai doer mais, vai sangrar, e aí não sabe como lidar com o sofrimento. É necessário. Então, muitos pais, às vezes, a gente protege mais o filho, isso é normal. Quantas vezes vocês já se sentiram protegidos, até excessivamente? Às vezes a gente estava errado, viu? Às vezes era necessário, a gente estava com raiva do pai da mãe, mas eles realmente precisavam se proteger das coisas que eles protegeram. Mas é necessário, porque isso é necessário. Então Jesus, ele aprende algumas coisas nesse aspecto. Ele era plenamente Deus, ele sabia a lei de Deus, mas ele lia a Bíblia. Ele conhecia Deus, mas ele orava, ele falava com Deus. Então, e ele não pecou, definitivamente. Isso aqui não quer dizer que ele pecou, sim que ele sofreu justamente por seguir o caminho da obediência. Olha o versículo 7. Senhor, se possível, olha a sua missão. Afaste-me esse cálice, Senhor, não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Né? Ele orou, pediu, Deus ouviu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Então, o sofrimento traz obediência, a obediência traz sofrimento. Obedecer a Deus vai trazer, sim, um certo tipo de sofrimento. Só você ser cristão, você vai sofrer. Não tem como. E não sendo cristão, deixa eu te contar um negócio. Você vai sofrer também. Vai sofrer também. Coisas diferentes, de um jeito diferente e sem parar, mas vai sofrer. Sendo cristão, você tem Cristo do seu lado o tempo todo, o que é bem melhor. E só de escolher esse caminho, mas eu vou sofrer algumas coisas na vida. Mas eu te garanto que é muito melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Ele. Isso eu te garanto. Ficou claro? Versículo 8, que ele é um pouco difícil a compreensão mesmo. Ele é um pouco mais enfim. 9. E tendo sido aperfeiçoado, aí quem pegou o versículo 8 e fala que Jesus pecou, não leu o 9, né? Não leu o 9. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, que dá mais base ainda para essa linha de pensamento do sofrimento pela obediência, que obedece não sofre. Então a gente escolhe o caminho da obediência segundo Jesus, vamos sofrer também. A gente só quer o bom, né? A gente só quer o Deus que abre o mar, que traz maná do deserto, carne para nós, joga aqui, ó, no chão varado de codorninha, água no meio da rocha. Mas rapaz, esse Jesus aí que eu tenho que morrer por causa dele, decapitado, crucificado, queimado, cortar minha cabeça com uma espada, esse eu não quero não. Foi isso que os discípulos falaram, de modo que eles vão dar a prova, eu falei agora. Então você vai sofrer, mas vale a pena, é o melhor. Né? E hoje em dia nem se compara a perseguição daquela época. Ser cristão no Brasil é muito fácil, né? Sério mesmo. Não que a gente não sofra um tipo de perseguição, tá? Mas nem compara. Nem compara. O Brasil é um dos países mais cristãos que existe. Disparado. Pelo menos crente, né? Cristão e crente é diferente. A gente falou muito sobre essa diferença aqui. Então, ser cristão aqui é muito bom, maravilha. Agora, o ruim é quem está lá no Oriente, por exemplo, Ásia. E aí, essa palavra no grego para aperfeiçoar, ela tem aquela palavra teleio, né? Do tetelestai, né? Que significa consumado plenamente, né? Finalmente concluído de forma perfeita, plena. Então, Jesus é perfeito. Ele se tornou autor, tá? Com A maiúsculo na sua Bíblia, espero que sim, senão está errado. Com A maiúsculo, autor maiúsculo, porque ele é o autor da nossa salvação. Ele realmente nos salvou. Olha o peso disso, autor está maiúsculo. Ele é o autor. Quem que é o autor de uma música? Quem que é o autor de uma poesia, por exemplo? Quem que é o autor de uma obra literária, de um livro? É aquele que escreve, é aquele que cria. Então Jesus, ele é o autor da nossa salvação. Então, ele escreveu a nossa salvação. Isso a gente percebe desde a queda do homem, conforme foi pregado semana passada. A gente vê lá em Gênesis 3,15. Vai vir um Deus, fala, vai vir um descendente de você. E esse descendente vai pisar na cabeça da serpente. Jesus é esse descendente. Ele pisa na cabeça da serpente. Ele esmaga o diabo. Ele vence a morte. E ele é o autor da nossa salvação. Versículo 10. Ele tem sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Então, Deus que nomeia Jesus.
segundo a ordem de Melquisedeque, conforme eu falei para vocês, que é a ordem perfeita e eterna. O sacerdócio de Cristo é pleno, né? Ele é completo, está consumado, ou, de forma mais poética, feito está concluído, acabou, é isso aí. Então não precisa mais de sacrifício como os outros. A parte final, a segunda parte, Hebreus 6, do 11 ao 14, ou Hebreus 5, do 11 ao 14. A respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto nos tem tornado tardios em ouvir. Cara, isso aqui é uma ruptura enorme. O autor está vindo aqui falando: Jesus é sumo sacerdote, Jesus, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, não é ordem araônica, não é ordem levítica e tal. Aí ele, para, dá um break. Então parou. Ele para, dá uma ruptura na sua argumentação. Pela segunda vez ele faz isso na cara. Ele para e fala: a esse respeito, porque acerca do sumo sacerdócio de Jesus, eu tenho muitas coisas a dizer, e elas são difíceis de explicar. Porém, vocês têm se tornado tardios em ouvir. Aqui o autor fala: olha, eu tenho muito mais coisas para falar sobre isso, e são de difícil entendimento. Olha, vocês não estão preparados para essa conversa. Vocês não têm maturidade espiritual suficiente para ouvirem, não têm discernimento espiritual suficiente. Vocês não vão entender o que eu vou falar. Pedro, quando ele escreve a segunda Epístolas Paulinas, ele menciona a doutrina e fala que era difícil o entendimento. Você pode voltar, essa é a primeira e a segunda Pedro, né? Ele escreveu 2 epístolas, então tem registrado na Bíblia, tá? Então, quantas vezes a gente não. Às vezes na hora de EBD, que é um local de exposição mais concreta, né? Que é, você não vai EBD porque é um leitinho, cara, pelo amor de Deus, né? Que o autor critica o falso do ABC espiritual. Você tem que voltar lá para o ABC de Deus, né? Lá nas crianças, quando você aprende aquelas coisas que lá, Zaqueu, o homenzinho pegava a coisa da seu, Zaqueu, é isso, tem que voltar para lá. Aqui é tipo um bifão, cara, ó, saboroso, desculpa quem é vegano, mas comer carne é bom demais, entendeu? É bom demais. Então, é isso, cara, é isso. Então, se você vem para EBD, você sofre mais ou menos, o que te edifica? Cara, é impossível esgotar o texto bíblico. Quanto mais você estuda, mais você vê que tem coisa para estudar, cara. Ou é incrível. Aí você pensa: não é possível que tem pessoas acomodadas. Não é possível, tem pessoas que ensinam, que não tem um comprometimento em ensinar o que está ali, cara. Que ela só pega, lê ali de uma superfície rasa e fala coisa da cabeça dela. Não é possível. Expõe o texto, está tudo aqui, cara. Está aqui, você não precisa pôr na sua cabeça. Está aqui. Entendeu? E é interessante que sempre tem referências cruzadas, tem coisas de outros textos, está tudo amarrado, tudo conectado, linkado. Cara, o texto bíblico está aqui. Tem pessoas que não conseguem ouvir, não estão preparadas para ouvir certos sermões, pessoas não preparadas para ouvir certo tipo de aula. E é um processo, tudo bem. Quem dá carro para um bebê com recém-nascido? Ninguém faz isso. Então é importante essa caminhada, esse processo, né? Então, quando você é recém-convertido, você acabou de se converter ao Evangelho, você precisa do ABC. O ABC espiritual é um leite materno. Você só vai crescer e se desenvolver. Eu não falei que eu ia falar daqui a pouco sobre parada e caminhada. O que eu queria falar era justamente isso. Chegamos no ponto. A caminhada cristã é uma caminhada. De brincadeira, eu vou te falar que eu não posso ouvir mais o mesmo. Deixa eu te falar um negócio, talvez você não for pensar nisso. A gente está no caminho que é Jesus. Isso é uma caminhada. Se é uma caminhada, eu não fico parado. Estou caminhando. Quando você para de caminhar, isso é, de progredir espiritualmente, você está esfriando. Você está sendo imaturo. Porque a maturidade espiritual, ela traz esse aspecto da caminhada, do buscar ser melhor, buscar santificar. Você sabe que perfeito você nunca vai ser. Então você vai estar todo dia se limpando, buscando ser santo. Todo dia vai estar buscando aprender mais, conhecer mais. É engraçado que o tempo para assistir séries, filmes, outras coisas a gente tem. Mas pegar a Bíblia e abrir ela para ler, a gente não faz isso. A gente não faz. Cara, você lê o livro de Colossenses com 10 minutos de leitura. Tranquilo. Pequenininho. 4 capítulos só, cara. Curtinho. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Cara, uns 15 minutos, 20 no máximo já lê. Apocalipse, cara, você gasta umas meia hora. 40 minutos no máximo, você Apocalipse. Todo. Hebreus aqui, você vai ler tudo, 13 capítulos, gasta uns 20 minutos, 25 minutos no máximo. Estimativa, se você ler a Bíblia 15 minutos por dia, você lê ela em um ano. Posso desculpa.
Você não tem 15 minutos do seu dia, não, cara, tem. A gente tem. A hora que você qual a sua prioridade. E a maturidade espiritual, ela traz isso. Ela traz a prioridade para Deus. Então você consegue perceber o quão madura espiritualmente uma pessoa é através das prioridades dela. Através se ela está progredindo, se ela está sendo melhor do que ela é ontem, todos os dias. Através da obediência. Se ela obedece realmente, é de Deus, se ela entende. Tem pessoas que às vezes ficam pensando, eu lembro até hoje, né? A primeira vez que eu comecei a trazer o significado das palavras gregas, quando eu descobri isso, entendi o significado, a importância, para entender o texto, cara, isso é muito importante. Vou levar uns minutos, mas eles vão entender no começo, mas eles vão pegando, né? Eu vinha e colocava no quadro, às vezes, vocês viram como é que era escrever algumas palavras, não acho interessante contar ainda, né? Aí a Kelly falou assim um dia, depois de um mês ou menos, que tá 4 semanas já trazendo ela. Uma sincera, genuína. Não sei qual a importância, para que traz a palavra no grego? A gente não fala grego, não falou isso com tom de deboche, de sarcasmo, não, foi sincera, genuína. Eu expliquei a importância para ela. E hoje chega a minha pergunta para você ver a importância do grego. Ela pode te responder. Se ela ouvir a Kelly no passado, essa pergunta, ela fala, não, você está doido? Kelly progrediu espiritualmente. Progrediu, ela entendeu. Pô, é importante entender isso. Você entende, você linka uma coisa na outra, o real significado, o sentido das palavras. Porque tem uns também que não tem o porquê de trazer, né? Não tem o porquê de trazer. Por exemplo, muitas. Aí você vai lá no grego, para muitas significa coisas diversas, muitas. Tipo, é isso, entendeu? Então, você precisa gourmetizar, cara, o ensino, porque tá tudo aqui, é só expor que tá aqui. É a forma de você estudar bem, acessar bem, pedir instrução do Espírito Santo, para não cair em heresias que tem por aí, ok? E trazer o que está aqui. Progrida espiritualmente, porque para assistir o YouTube a gente é bom, para jogar a gente é bom, né? Jogar futebol, jogar no celular, jogar videogame, para assistir série, maratonar, você tá doido. Você tá doido. Assistir 8 episódios no dia, ixi, eu nas férias, eu e minha mãe mesmo, ixi. 6, 8, dependendo assim, eu vivo em casa. 10, a gente já assistiu 10 já. Eu falei 10 pregação, por isso eu assisti 10 episódios, sei como é que é. Eu dava pra assistir 10 um dia tranquilo, tem gente que assiste mais, tem gente que pega o dia inteiro assim, dorama, anime, que é só 20 minutos do episódio. Você vai naquela de só mais uma, só 20 minutos, desse só mais um, você 6, vai 2 horas ali. Aí se fosse sério, você descer, anime, esse cata mais ainda. Você tá lá. Cara, um episódio ao menos de um anime que você assistisse. Os animes de One Piece, que é muito bom. Dá pra você ler Hebreus. Todo. Lê Colossenses 2 vezes. Dá pra você ler Colossenses e Filipenses. É curtinho também. Então assim, qual é a sua desculpa, cara? Entende? Qual é a sua desculpa? Alguns cristãos, eles são muito só aquilo que te afaga, que traz conforto no coração. É só João 3,16, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só Salmo 91. Deixa eu te contar um negócio. A Bíblia não tem só João 3,16 não. Tem Levítico também. Tem Números. Deixa eu te falar um negócio. Não é só. A gente não tem só João 3,16, tem só nos Salmos. Né? O pessoal é fanático dos Salmos. É lindo os Salmos. Lindo, né? Lindo de morrer. O Salmo é muito bom. Mas a Bíblia também tem Apocalipse. Tem Hebreus. Tem coisas difíceis de entendimento. Vocês têm que entender, gente. A gente tem que entender. Ninguém é obrigado. Eu costumo falar o seguinte, que teologia não é só para quem quer ser pastor, né? Tem muitas pessoas lá que não vão ser pastoras, cara. O ideal é que todo mundo fizesse. Principalmente a hermenêutica. A hermenêutica é o que? É interpretar o texto bíblico dentro do contexto dele. Todo cristão tem que aprender isso, cara. Porque todo cristão é a Bíblia. Não é só para ganhar pregar, expor as escrituras. Todo cristão é a Bíblia. E você não tem que entender a Bíblia, o texto é errado, né? Então a Bíblia não tem só essa parte, vamos dizer assim, tem um colega de seminário que ele fala assim, eu esqueci qual foi o contexto agora, ele estava muito disso, carioca, né? Que está carioca, poxa, mano, você vê que carioca faz um esforço, o cristão carioca, ele faz um esforço muito maior para não xingar do que a gente. Você percebe, assim, o cara tá segurando, que lá é muito cultural, o Xingu é muito mais popular do que bem mais, ele compara lá, falar. Imagina a gente sem falar C, e tem que falar você. É um carioca tentando não xingar, tá ligado? A percepção que me passa, os colegas se eu estiver errado, eles me corrigem depois. Alguns deles acabam assistindo as aulas, enfim. Então, eu não dei Renato, cara, Renatão tava bravo, indignado, falando assim, não, isso aí, cara, ó, falar uma coisa de vocês, o cara fez sua parte fogo da evangelho, tá ligado? Pô, meu irmão, bora lá, ó, papai, escritura, não sei o quê. Ele falando assim, dessas pessoas que querem ficar só um leitinho na terra.
só no superficialzinho. Ah, o senhor é meu pastor, amém, pronto. Aí o pastor traz um estudo na quarta-feira, acha ruim, reclama. Ah, não, quarta-feira não é a gente aprender sobre a Bíblia, é só para orar, tá? Vamos um salmo ali, vamos cantar e tal. Gente, olha o que você está falando, meu Deus do céu. Olha isso. É para aprender, principalmente aprender. Vocês ouviram por algumas palavras difíceis mesmo, palavras que vocês não conheciam. Não era para falar mais de vocês, vocês vão aprender agora o que é. É escatologia, soteriologia, hermenêutica, exegese, é a palavra. Vocês vão ver essas palavras mesmo. Porque você tem que aprender, é aprendizado. Estou aprendendo junto com vocês, aprendo e ensino. O professor vai vir aqui, aprende e ensina também. O Vitor deu aula já na pedreira, também aprende e ensina isso. Vão aprender, vão evoluir. Aí no sermão, o pastor tem que ficar na superficialidade, de modo nenhum. Então depende primeiro do expositor, que traz a mensagem, depende dele. Tem que manejar bem a palavra, né? Conforme a gente leu ontem no culto de horas, aquele versículo que a gente leu. Tem que manejar bem a palavra. É a espada, Pedro 6 fala que a palavra de Deus é uma espada. E lá em cima de Timóteo 2,15 fala que você tem que manejar bem a palavra de Deus. Tem que ser um obreiro que maneja bem. Então, tem um comprometimento com as escrituras, tem que trazer o que a Bíblia fala, trazer as suas ideias. Vai usar a Bíblia para apoiar as suas ideias e pregar, de modo que se pregar está na Bíblia. E talvez se tiver alguma coisa, algum conhecimento científico, até filosófico, que você puder trazer, traga, para facilitar o entendimento das pessoas. Não é para embasar a Bíblia. A Bíblia não precisa disso. A Bíblia é o suficiente de crer que é a palavra de Deus. A Bíblia não precisa de filosofias humanas para que você sustente as ideias dela, apenas para facilitar o entendimento. Quando eu usei aquele exemplo acerca do pecado, das escolhas, a árvore conhecimento do mal, o último exemplo, eu usei 3 analogias, né? Do casamento, a do suco e a do quarto fechado. Eu não trouxe uma filosofia para falar para a verdade, não. Eu trouxe para entender que não é verdade, você é cristão ou não. Só trouxe para facilitar o seu entendimento, você entender essa liberdade, essa sala fechada, não tem escolha, tem que ficar lá dentro, né? Como eles já estavam em Deus ali adorando. Então, temos que progredir, temos que evoluir, gente. Temos que evoluir, não tem que ficar estagnado, parado. Temos que progredir. E tem que aguentar mesmo. Eu sei que às vezes é difícil de aguentar 1 hora, por exemplo, de aula, né? É complicado, 1 hora tá aqui, falando tal. A aula pode ser, cara, tem aula boa, tem aula vai ser mais fraquinha, tem aula que eu não consigo preparar direito, tem aula que talvez o assunto talvez seja tão interessante, mas que toda a Bíblia é ótima, excelente. Mas tem assuntos que chamam mais atenção, como por exemplo, semana que vem é a lição mais aguardada de Hebreus 6, esse mais polêmico de Hebreus, esse que é o nó na garganta dos calvinistas e de muitos outros aí, que acreditam na predestinação. Então, é um texto que as meninas gostam de usar muito para falar acerca da perda da salvação. Então, assim, amadureça, evolua, progrida espiritualmente. Tá? Não estaria, no versículo 2: pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém nos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha o versículo aí. Então, você, olha para dentro de você hoje. Você precisa de leite ou de alimento sólido? Do que você precisa para se nutrir? Você está preparado? Que a criança começa a comer um pouquinho, né? Leite, papinha, né? E ele vai evoluindo, até poder mandar um bifão para dentro. Você não vai dar uma picanha, né? Um cupim lá todo gorduroso, vai ser nascido, cara. Você não faz isso. Você não vai trazer para ser convertido e pum, não, mas é necessário ter esse contato, né? Eu estava conversando com um pastor esses tempos, né? O João sabe quem é. Ele falando, os irmãos aqui na igreja, eu queria trazer algo mais assim, né? Sólido, tal, menos sólido, eu usou essa expressão do versículo aqui. Mas os irmãos estão preparados para ouvir isso aqui. Aí eu falei, pastor, beleza, mas para preparar eles, eu tenho que começar a falar. Eu falei, tem que começar a falar. Você começa a falar, eles começam a falar para ouvir. A gente foi evoluindo, progredindo, né? O João chegou, já pegou uma fase muito boa. Mas vocês acompanharam, principalmente, a Bia também era adolescente, né? O Vitor também pegou um pouquinho. Mas vocês dois, principalmente, pegaram a evolução e tal, e é isso. Você tem que começar a dar história mesmo, gente. Hoje, você começou aqui fraquinho, para falar com vocês, não aceitar, alguém vai ficar só. Ele só pegou e tal, leu a revista na hora aqui, lê a revista com vocês, não expor na Bíblia o texto, vai ficar chato, né? Vai ficar chato.
como eu falei, nem sempre vai ser fácil tancar uma hora de aula, não. Nem sempre. Nem sempre vai ser fácil. Tem aulas boas, aulas lentando. É do ser humano, a partir de 30 minutos, nosso cérebro começa a devagar mais. Alguns aguentam mais que outros, normal. É interessante a expressão utilizada na academia, que é assim, que nem eu falo até hoje, que é pregação salgada. Pregação salgada, difícil de engolir, não. Dá sede um pouco, né? Você começou a pregar, não dá uma sede nada. Levanta, vai lá, toma água. Acho interessante, o Marquinhos ele comenta na pregação que ele faz os Frutos Vingadores, a Marvel, que ele lançou, o último ato. Ele falou: fiquei 3 horas no cinema, vidrado no filme, e chama de chamado, vamos fazer. Vidrado no filme sem tomar água. E às vezes na igreja, num sermão de 30 minutos, o pessoal não consegue. Estou falando aqui para você ficar morrendo de sede, não. Estou falando isso. O João, às vezes, muitos jovens, ele está apertado, vai no banheiro, coitado. Ele tentou até onde deu, ele dá mais não, vou ter que ir. Foi porque foi necessário. Estou falando acerca das pessoas que elas estão indo, não estão apertadas, não estão com sede, elas estão indo matar o tempo, literalmente. Eu vou falar por mim, quando eu tinha uns. Eu fazia peça para essa igreja aqui, eu era criança, né? De quarta-feira, cara. Assistia desenho na Rede TV, era Pokémon, Digimon, esses desenhos todos aí. E saía de lá e vinha pra cá, Super-11, todos eram muito mais. Acabava os desenhos, eu vinha pro culto. Então, chegava aqui, aí na minha cabeça eu tinha o seguinte: eu tenho 2 breaks, tem 2 pausas. Uma indo ao banheiro e uma indo beber água. Eu estava lá, hora ou outra, por isso que eu falo assim, a criança entende atrás, hora ou outra sempre tem um ensinamento que fica na criança, cara. Ela não absorve igual você, né? Os nutrientes da carne, ela não absorve igual você, ela precisa de leite, né? Para crescer. Mas uma coisa ou outra sempre fica. E aí, eu falo, não, tem 2 breaks. Aí eu usava um tempo, assim, eu calculava mais na minha cabeça para ficar meio dividido. Eu vou no banheiro agora. Agora eu vou tomar água. E fazia isso. O objetivo do longo de 10 anos fazer isso era o quê? Passar o tempo. O tempo acaba rápido, a recuperação acaba rápido. O objetivo não era, sei lá, realmente me aliviar ou matar minha sede. Então, assim, pô, estou fazendo para Deus, cara. Coloca diante do Senhor. Eu já pedi a vez, é o 9, 8? 10. Pô, mas estava difícil aí. Eu falei 9, 8 e era 10. Ó, o Lohan presente, João Felipe presente, Isadora F. Carlos. F, Júlio César presente, vamos colocar aqui. Bea presente. Caleb, Jéssica. Ela Caleb, Jéssica aqui não. E os demais verão nem mais registra depois. Então, nossa secretária está aqui para fazer a chave de nós. E dia seguinte, obrigado. Está falando o que fez uma pergunta? Criança entender. Sobre beber água. É isso, cara. Eu sei que é fácil. Eu pode usar de exemplo, chega na sala dos jovens. Cara, é perceptível. É porque assim, vocês não estão vendo, né? Que eu estou lá, não percebo. Eu sou professor também. Eu sei quando o público está me ouvindo, está absorvendo. Eu sei quando fala no fundo do meu olho e está viajando. Eu sei sim. Não tem jeito. Oh, meu Deus, não tem jeito na vida. Ô, João, tadinha. Tem como sim, filho. Não fala isso não. O que você falou? Tô viajando. Ah, tô viajando, você falou que não tem jeito. Então dá pra você perceber. Você percebe quando a audiência tá presa ao final ou não, ou tá na hora de encerrar. E também tem gente que tem noção, né? Eu vi um vídeo que eu uso essa pauta esses dias. Porque tem gente que acha o seguinte: não, é a palavra de Deus. Se eu tiver que falar 2 horas, eu tenho que ouvir as 2 horas. Se eu tiver que falar 3 horas, você tem que me ouvir 3 horas. Porque é a palavra de Deus. Cadê? Cadê o esforço para Deus? Cadê o sacrifício para Deus? Calma, não é assim também não. Não vamos exagerar, né? Conforme a gente já passou por isso aqui nessa igreja há anos atrás, né? Então, vocês entenderam bem. Então, assim, não é assim, cara. Eu vejo o seguinte: até 1 hora é tranquilo, é sério. Até 1 hora, se você não consegue aguentar, o problema está com você. É sério, até 1 hora tranquilo. Dependendo de como né? Porque também, igual eu falei, tem aulas e aulas, né? Falando de uma aula de bebê, pregação de 1 hora, depende muito do pregador também, né? Pregação certa. Tio Nico, amo o Nicodemus, cara.
Aí se eu ver o caderno por 3 horas, eu não vou absorver o conhecimento. Sem um break, sem uma pausa ali, não dá, cara. Não dá. Não tem um limite. Dependendo da pessoa, aguenta 2 horas. Eu estava dentro da aula, achando muito interessante, 2 horas eu dando. 2 horas. Atende um computador 5 minutos de YouTube para 2 horas, eu aguento. Sem dar uma pausa nem nada. Fala por mim, levar a particular. 30 minutos, eu estou falando que 1 hora eu estou de bola. 30 minutos é o mínimo, cara. A pessoa está num sermão de 30 minutos e ela não aguenta, pelo amor de Deus. Isso mostra maturidade, sério. Tem maturidade. E sabe o que é ruim? Que as pessoas são tão imaturas que você fala isso na frente indireta, tá ligado? Indireta, porque tá no texto, tem que falar, é a verdade bíblica. E aí, às vezes, a pessoa acha ruim a pessoa falar. Ah, foi pra mim essa direta. Foi pra mim, certeza. É onde é a vantagem de pegar fora, né? Pô, pegar fora é bom demais, você não conhece ninguém, cara. Pô, tudo que você fala ali, ninguém vai falar, foi indireta, aí vai salvar a minha vida e tal. Porque, assim, infelizmente, tem pastores que dão indireta mesmo. Isso é verdade. Muitos pastores jogam indireta. Mas às vezes não, indireta não, cara tá só falando a verdade. E você tem que estar preparado para ouvir. Inclusive, esse aí dava direta, né? Levantou para beber água e falava na hora. Você, volte. Enfim. Então a gente está preparado. Então preparado para tancar. Eu falei acerca dos novatos, né? Bia mesmo quando chegava, tá? Meu Deus, Bia, Mavi, quando chegou também a sala dos jovens, a Leste, você percebia assim que não absorvia tanto, viajava, mas o que é normal. A propriedade ajuda isso, né? Julinho também, Júlio César, não imperador, mas Júlio. Você, às vezes, pegava o celular, a gente ouve o celular aqui não. Aqui não. Porque não é uma aula que nem os adolescentes, cara. Cara, é leite, mano. Então eu já vi aula conversando sobre. Fui da sala sem uma lição lá. Ah, não vai fazer brincadeirinha, dá um doce. Meu Deus, gente. Que dói, não, cara. Não tem, não. É que é muito conhecimento, sabe? O melhor presente é esse, cara. É as horas de estudo e o resumo, tá de forma lúdica e de forma compreensível para vocês. O doce vocês vão cagar e acabou. Isso aqui não, para a vida. Isso aqui gera mudança. Então, assim, só que é importante passar por essa fase do adolescência. É importante, vocês têm que passar por isso. Né? Tem que passar. Passei, tudo tem que passar. Jesus passou. A gente leu isso pouco tempo atrás. Só que você não pode ficar só nisso. Se você não avança, não progride, você é imaturo espiritualmente. Quais são as características de uma criança? Um adulto que é crianção, ele não tem responsabilidade, tem compromisso. Alguns tipos de conversa com ele não adianta, porque você vai falar de coisas mais banais e superficiais. Quando você traz isso para os cristãos, você tem muito disso. Tem muito disso. Então a gente tem que progredir, evoluir, absorver o conhecimento. A pessoa só quer ficar no leite mesmo. Porque leite é muito bom. Né? Não tem hora que você vai beber leite mesmo, obviamente. Mas a gente precisa de alimento sólido. E o autor fala, olha, eu vou parar por aqui. Eu queria falar mais. Eu tenho muito mais coisa para falar. E se vocês estão entendendo isso aqui, eu lembro falar é muito mais difícil que isso. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Vocês não vão entender. Pelo menos eu tive uma criança de 10 anos assistindo dos adultos. O autor de Hebreus para e fala, eu não vou falar para vocês mais. Vocês não vão conseguir entender isso aqui. Eu vou parar por aqui. Então, quem tem discernimento espiritual, entenda que é outra característica daquele que é maduro espiritualmente. Ele avança e progride. E isso fica evidente externamente. Você vê externamente. Não somente por conseguir prestar aula em questão de EBD, ou prestar atenção numa aula de EBD. Não somente por isso, ou por ficar no sermão até o final, não é isso. Mas pelas atitudes da pessoa. Você consegue olhar e falar, cara, aquele ali tem maturidade boa, conhecimento bom, ele busca, mas ele entende mais. Às vezes eu fui vendo cada dúvida, cara. Ele que é nosso. Cara, se a pessoa tem dúvida, a pessoa fala, estava lendo aqui Hebreus 5:8, não entendi. Jesus pegou, que negócio é esse? Não entendi esse negócio, como assim aprendeu? Não entendi, ó. Se a pessoa perguntou isso pra mim, é porque ela tá lendo e ela não tá se conformando só por leite, cara. Ela tá querendo evoluir, progredir, ela quer entender mais, eu quero entender isso aqui. Eu me recuso a entender, eu quero entender o que está escrito. Bora lá, me ajuda a entender, né? Me ajuda a digerir. Joga um limãozinho aí, vamos ver se me ajuda a digerir isso aqui, bora lá. Muitas coisas eu não sei responder às vezes, não sei, tem coisas que eu sei, depois vou atrás e vou falar, peraí, vou ver melhor e falo, não quero falar o que eu não sei, não domino o assunto. E eu pergunto também para os pastores, pergunto para várias pessoas de confiança também, pastor, eu primeiro não é boa, né? Estou lendo alguma coisa, não tem nenhum pastor, isso, aquilo. E o pastor bem responde, são as dúvidas.
Então, busque conhecimento, mande mensagem, pastor, para mim, para toda pessoa que você sabe, vai dar resposta àquilo que está em dúvida, lançar luz. Uma perguntinha, cara, uma aula de 1 minuto, resolve muita coisa, às vezes, 1 minuto, às vezes ajuda. Porque se surgiu dúvida, é porque você está buscando. Quem aí já ouviu aquela expressão muito comum em sala de aula? O professor explica, dúvidas? Aí alguém fala assim, ou na cabeça dele pelo menos, fala, professor, eu não entendi o conteúdo o suficiente a ponto de formular uma dúvida. Quantas vezes você escutou um colega de sala fazendo uma dúvida e você, caraca, ele entendeu, né? Que eu não entendi nem a pergunta dele. Só a pergunta dele aí já deixou maluco, imagina a resposta. Então ele entendeu o que foi falado. O que é isso que ele falou na pergunta, irmãos? Então você vê que o cara está querendo ir além. E é por isso que ele entendeu. Por isso que ele fez uma pergunta que você não entendeu. Porque ele quer ir além. Eu estava falando isso para os alunos esses dias. Eu falei, cara, olha o fulano de tal, que é ruim fazer esse tipo de coisas. Do jeito que o João sabe, né? Acontecendo e tal, uma pessoa, não é rebaixando os outros. Eu falei, olha, fulano de tal. Quando vocês acham que ele na minha prova? Ele não corrigiu, ele fez 15, inclusive. 10, o Gabriel, com certeza, 10 pessoas. Minha superdotada, certeza. Eu duvido que minha superdotada do Rio. Tirar 10. E o QI dele é mais de 130, fácil. Então, assim, eu falei, beleza. Dito isso, toda tarefa que eu passo, ele faz. E ele é superdotado. Coisa que ele é sabe fazer. Ele faz adiantado, sabe? Adiantado. Ele vem com questão de ensino médio pra mim, do nada. Foi só eu resolver isso aqui. Acho que 7 anos. Vem questão de ensino médio assim, pessoal, me ajuda isso aqui, sabastra, guitarra, você tem tudo, ele vai isso sozinho, logaritmo, vou usar logaritmo esses dias, cara. Logaritmo. Então, dito isso, ele faz todas as tarefas, professor. Dito isso, ele presta em todas as aulas. Ele é o primeiro a estar lá. Não estou falando uma coisa que está ali, ó, ouvindo, eu falo. E é por isso que ele fecha a prova. Não é só porque ele é inteligente, é o que ele busca. Quanto mais ele sabe, mais ele quer saber. Aí vocês vão fazer o quê? Se acomodar? Vocês acabaram de falar para mim que ele ia tirar 10. Aí eu contei quanto que eles acham que ia tirar. Aí são dois de nota, né? 0, 5, tá ótimo. 7 vai passar. Então assim, fala aí, se vocês estão me falando que ele ia tirar 10, vocês não, e que ele tem mais facilidade que vocês têm que se empenhar mais que ele. Não é? Para ele é mais fácil do que para vocês, né? Vocês estão falando? Eles falam, pois é, então, eu empenho mais que ele, então. Porque para ele é fácil, porque não somente tem um dom que Deus deu para ele, ele esforça, ele usa o dom dele, ele não negligencia o dom que Deus deu para ele, ele usa. Então é isso, para algumas pessoas vai ser mais fácil. Eu sei que cada um de vocês absorveu uma porcentagem do ensino da semana passada. E isso não é normal. Isso não é normal. Mas você acomode, busque. A gente fez uma prova, né? O Calera e a Gerson Vieras fez uma prova de João. A gente estudou 6 meses o livro de João. A gente fez uma prova. Tony e a Júlia vieram pela primeira vez na BD dos jovens, eu achei nenhuma BD. E a Júlia acertou 6, se não me engano, eram 20 questões, não foi? E o Tony foi 12, parece? Se não me engano? Eu acho que foi ambos juntos, não? Os dois foi 6? Eu sei que foi pouquinho, não foi muito, não, de 20. 12 é tipo a média, seriam 6. E aí teve gente, mas que BD que acertou muito próximo desse número. Eu falei, gente, tá vendo? Alguns erraram perguntas, por quê? Porque não vinha na lição, faltou, sei lá, João 4, aí você não vê na lição de João 4, você não vai entender. Outros é porque esqueceu ou confundiu uma coisa com a outra, e outros foram muito bem até. Então você vai estar absorvendo. A prova nem sempre prova quando você sabe, obviamente. Mas é só uma base, é uma brincadeira legal, e vai ter prova de Hebreus também, vai ter prova de Hebreus, com certeza. Aí a pessoa, aí tá a pergunta lá. O autor dos Hebreus fala que Jesus é sumo sacerdote. Fala que ele é o rei dos judeus, fala que ele é tal, o cordeiro de Deus para cada um monte de coisa. Ninguém marca sumo sacerdote, cara. Que não, só quem pediu lição para entender, né? Ou quem veio e realmente absorveu a lição, quem realmente entendeu. E o principal não é só você entender, colocar em prática. Isso são as provas da maturidade espiritual. Você coloca em prática, você vive aquilo, cara. Você vai se atentar somente em ouvir. Você tem que praticar. Senão você é pior do que o ignorante. Porque o ignorante ainda há um caminho para ele. Ainda há o conhecimento. O ignorante é ele que não tem conhecimento, não sabe. Se ele ganhar ter conhecimento, ele pode deixar de ser ignorante e pode praticar as coisas. Olha você que sabe e não pratica, você sabe. O que resta para você, cara? É interessante que a gente está vendo todo o contexto aqui, todo o contexto.
acerca da apostasia, que é o tema da próxima lição. Eu espero que seja a melhor lição de Hebreus, vai ser do ano, melhor. Essa Hebreus 11 também eu quero dedicar bastante, não dedico nas outras, assim. Eu já estou estudando Hebreus 6 há um tempo para trazer para vocês, e essa semana agora eu vou intensificar mais, porque eu tinha que focar nos outros estudos, sempre nos capítulos anteriores. Mas Hebreus 6 eu estou com um artigo guardado para ler já, um monte de coisa, quero trazer todas as linhas de pensamento para vocês, de forma bem imparcial. Tá? Vocês acreditarem que vocês são mais coerentes. Okay? E no final eu falar a vida melhor. A gente fala o que eu penso e por quê. Após esse estudo. Pode ser que eu mude a opinião. Eu tenho uma linha de pensamento de interpretação atual de vocês, do 4 a 8. Pode ser que eu mude. Pode ser que eu mude durante essa pesquisa, esse estudo. Como eu dei uma lançadinha em algumas coisas aí, eu digo, rapaz, vamos lá. Né? Vamos ver. A gente tem que ligar tudo que a Bíblia fala, né, cara? Você não pode ser levado qualquer mente de doutrina nem mente fechada. Tem umas coisas que eu vou falar só uma doutrina bem básica, batismo, cara. Tem gente que não batiza por imersão. Isso aí pra mim tá muito claro, a Bíblia. Jesus batizou como? Pronto, acabou lá, só as letrinhas, pronto. Defenda o batismo por imersão, que é mergulhar na água, né? Defenda. 2 segundos. Jesus batizou assim, acabou. Se brincar, dá pra falar em menos de 2 segundos, né? É isso. Né? E tem vários outros argumentos também. Aqueles que defendem o batismo por aspersão, né? Que é pegar, benzer, né? Não, só joga um micharinho já. Então tem várias coisas também que, enfim, todo respeito a quem pensa assim também, eles têm seus argumentos, então não concordo nem que eles efetivamente não concordam. Então, quero trazer um comprometimento para vocês, vamos aprofundar. Olha o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Outra comparativa é uma criança. E não é criança de no bom sentido, não. É como Jesus fala, sejam como crianças. Ah, olha como interpretar um texto errado. Ah, mas Jesus falou que tem que ser como criança. É que fala que ser criança é ruim. A Bíblia é em contradição. Oh, meu Deus. Ser criança é assistir da inocência, ingenuidade para as coisas ruins desse mundo. Aproximar de Jesus genuinamente, a criança mais verdadeira, mais sincera, entrega o coração. A criança mais bobinha, ela fala as coisas, cara. A criança não tem tanto discernimento. Ela é sincera, ela abre o coração dela para falar as coisas. Você observa isso, é bem fácil. Entende? Ela não tem aquela maturidade toda, um adulto de olhar as coisas. Jesus está falando desse aspecto, que é outro, completamente diferente. E se você não entendeu o objetivo, tudo que eu falei aqui nessa aula, bora comer mais carne, mano. Bora comer mais carne. Então, ser criança, ser imaturo, literalmente isso. Então, para você ter maturidade, ser experiente, você tem que ter mais contato, se alimentar da palavra da justiça, que é a palavra de Deus. Isso traz maturidade para você. É onde a IBD sempre está na frente das outras. A gente sempre fala isso aqui, cara. É na escola do mundo. Não, uma pregação nessa mesma passagem não é a mesma coisa que uma aula. Primeiramente, para pregar isso aqui, teria que ser 2 sermões, né? Teria que ser um até o versículo 10, tá? E outros, do 11 ao 14 é um sermão só. Do 11 ao 14 é um sermão. Tranquilo, fácil. 2 sermões. Cada um de pelo menos uns 30 a 40 minutos. Já começa aí. A pregação tem um outro propósito, outro objetivo. É muito diferente. Na aula, a gente vai aprender a estudar contexto histórico, estudar as coisas e tal. Numa pregação, às vezes, não tem muito sentido você trazer essas coisas. É mais alimentar o pessoal mesmo, trazer a aplicação prática, aquilo que você tem que ouvir para praticar. Não tem aplicação prática de EBD, né? Mas a pregação é diferente. Você pode pegar uma aula de EBD e pregação na mesma passagem de qualquer expositor responsável, né? Que maneja bem a palavra de Deus. Que você vai ver que é muito diferente. Nós estamos dando aula aqui, inclusive os alunos tiveram isso. Estava dando aula de João e ele pegou os sermões de João. O pessoal viu a diferença. Eu não vi, não estava lá, estava aula. Mas o pessoal viu. Então é diferente. Versículo 14. Para quem é a grande sólida? Mas a grande sólida são os adultos, aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernimento espiritual prática. Pronto, está aqui no texto. Vocês acham que eu estava falando na minha cabeça? Não é na minha cabeça, cara, está aqui, prática. Olha só, olha alguém pratica. Coloca em prática a palavra de Deus. É isso que fala aqui, ó. Os adultos praticam. Eles se alimentam da palavra da justiça e praticam. Você não vai amadurecer espiritualmente somente aqui na EBD, culto de quarta-feira, quando nós trazemos os estudos bíblicos dele, o culto de domingo à noite, os estudos de jovens, a gente faz muitos estudos no culto de jovens no sábado.
Não, você vai amadurecer nos cursos Mariana, a cada 15 dias, terça-feira. Não, você não vai amadurecer somente ensinando. Você tem que praticar tudo isso que você está aprendendo. Tudo isso, sabe? Tem que praticar algo em prática. Senão é em vão, né? O que adianta? Eu leio que não roubarás e roubo, não adulterarás e adultero. O que adianta? Eu leio aqui, inclusive eu leio sobre praticar, inclusive, porque eu tenho que praticar e pratico. Não pratico, eu leio, vou praticar. Então assim, coloca em prática, vamos amadurecer, vamos para outro nível, vamos para outro patamar, né? Inclusive, pastor Yolanda é gente muito mal acostumada, cara. Quando você vai ouvir umas pregações assim, você fica até, você vê que alguns pregadores são tão rasos às vezes, tão superficiais, parece que nem prepararam para pregar. Você sabe, qualquer um percebe, principalmente quem prega também, quem sabe o processo, sabe como é que é, você olha assim, não. Só lendo a tradução do sermão do cara, você já sabe se ele preparou bem ou não. Você já sabe se o sermão vai ser bom ou não. Bem provavelmente você sabe. Não podemos ficar adjetivando o sermão, bom ou ruim. Eu sei, eu entendo isso, mas assim, convenhamos, né? Tem uns ali que, enfim, Bia mesmo, eu nem comentar sobre aquele dia, Bia sabe do dia que eu tô falando. Aquele dia, aquele sermão lá, caralho, não posso falar. Eu tô falando. Mas assim, é tenso, cara, é tenso. Então assim, manejo bem a verdade, tem comprometimento. Entendendo que tudo é um processo. O pastor Yolanda, um dia teve que fazer sua primeira pregação. Quem não garante que está nervoso em sua primeira pregação, tremendo, que ele pode te dar até um sinistro teológico, acredite se quiser. É o ser humano, né? A gente olhou aqui no Hebreus 8, capítulo 5, versículo 8. Aprender pelo sofrimento. Você sofre, aprende, ok, experiência, beleza. Vocês viram nessas primeiras aulas de EBD a diferença? É notória, e é assim mesmo. Vitinho já deu aula de EBD aqui pra gente também, começou muito bem, aliás. Se continuar um dia, cara, vai normal, é evolução, evoluindo. Então, o João Felipe também, com certeza, bom dar aula um dia, vou dar a oportunidade de dar uma aula pra gente também. Quanto mais você pratica, mais você vai evoluindo, tendo compromisso com a palavra. Então, e quando você está bem acostumado, você não quer, quando você está acostumado a comer carne todo dia, você vai para uma igreja que lá é só no leite, você não quer. Você fica assim, como disse o pastor Yolanda, usando a expressão que ele gosta de usar, é fraquinho. Ele vira e fala assim, você é fraquinho. Não agrega em nada. Igual eu estava conversando com o pastor sobre pastores, né? Os pastores têm que aprender também, não podem estagnar, tem que o pastor tem que parar no tempo, ele fala muito isso. Eles se acomodam no que eles sabem. E eu falei, tem que ter um congresso com os pastores, para ensinar os pastores. Eu falo assim, não vamos. Primeiramente, se for um cara fraquinho, não vai, tem que ser um cara de nome. Que o pastor pensa, o que eu vou ensinar na igreja? Para ir lá. Final de semana, tem que escalar todo o negócio que o pessoal ficar no lugar. Para mim ouvir mais do mesmo, que eu já sei, tem que ouvir alguém. O Fernandes, os Robson, não podemos, né? Um Leandro, né, Brandão, que Batista, são um cara, tipo esse, inclusive Fabrício Freitas, é um cara da nossa associação, que vai ser o presidente da sociedade, é muito bom, aliás, tem muito renome aqui no meio Batista, muito renome mesmo, eu não sabia também. O pastor Orlando falou, vai ser um pouquinho sobre ele, e o cara, o currículo dele, a gente colocar na arte, algumas coisas, né? Cara, deu isso aqui, velho, de texto no WhatsApp, tipo assim, foi gigante, o cara chama. Então, e eu vi alguns recortes dele no Instagram, não quero bem. Então, assim, os caras não vão, é fraquinho, tem que ser um cara assim de peso. Então, se você vem na igreja só pra ouvir, meu Deus, ame seu próximo, não sei o que, vai ser. Tá, e aí? Você vai ser, né? Por mais que, como você fala, precisamos mais ser lembrados do que informados. A maioria das coisas que a gente aprende na igreja são lembranças, coisas que a gente já sabe, aprendeu o ABC, que tem que ser relembrado. A gente está praticando. Inclusive, isso aqui que eu vou falar para vocês hoje é coisa que vocês sabem. Eu duvido que vocês não sabem disso, duvido. Vocês sabem. Ouçam e sejam praticantes da palavra, vocês sabem disso. Mas temos que ser relembrados. Acho que escapa disso também, de modo nenhum. Tá achando que eu não sou Deus, não, gente, sou ser humano. Falho também. Pecador também, que melhorar cada dia mais. Eu me contento onde estou. Quero chegar mais, avançar mais. Todos vocês também. Todos nós temos esse sentimento. O dia que a gente pensar, está bom,
ixi, parabéns, você perdeu. Você perdeu pro seu ego. Você perdeu. Está querendo ser mais do que você já é. Só de se achar que não precisa mais progredir. Então, a pergunta para você hoje é: você é uma criança ou um adulto? Se você é uma criança, ok. E é interessante que aqui ele fala no versículo 12 o seguinte: que vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Mestres, só que tem necessidade de alguém ensinar você de novo. Então ele fala o quê? Cara, vocês estão há tanto tempo na igreja, vocês têm que ensinar os outros. Mas toda hora não é de vocês saberem, não, você tem que estar ensinando. E vocês estão aí. Quantas pessoas que não têm aí, bate no peito, tem orgulho de falar aí. E glória a Deus por isso. Eu tenho 50 anos de igreja e não sabe que existe jogar para mim. Não sabe. A Baiana Batista não sabe. Eu já li a Bíblia 20 vezes. Só para colocar lá, chefe, li a Bíblia 20 vezes. Eu lembrei do negócio que eu vi. Acho que eu vi no TikTok. Se eu pudesse mudar alguma coisa do passado, aí o cara volta lá no passado e fala assim, acho que é para os discípulos, avisa Jesus que João vai trair ele. Aí eles perguntam qual João? Aí, mas tinha 2? Judas, né? Aí ele pergunta, mas tinha 2? Judas, Tadeu e Iscariotes. É engraçado, né? Já li esse mesmo, então repito. É engraçado isso, a pessoa, se ela voltasse no tempo, falta tanto conhecimento para ela, que ela sabe nem que tinha 2 Judas, né? Tinha gêmeos, meu Deus, tinha gêmeos lá também, nos discípulos de Jesus e tal. Entende? Como assim? Tinha dois Simão? Peraí, que negócio que é esse? Então, realmente. E eu sei que é comédia, eu sei que é humor, mas assim, vamos pegar a realidade, tem que fazer uma análise disso. Uma pessoa com mentalidade, eu conheço pessoas da mentalidade de, se eu pudesse falar um tempo, eu ia falar que Judas traiu Jesus. Ela desconhece a Bíblia, de fato, você percebe, é perceptível. Por quê? Primeiro, vamos pegar só primeiro. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Ele não precisa com que a gente no tempo pode poder explorar mais a vida. Ele sabia. Desde antes da nossa mundo, ele sabia, claramente. Segundo, a gente deu aqui, hoje, ele dá uma cultura da salvação. Ele precisa salvar a gente. Então tá vendo? A prática do acerto. Porque tem gente com essa mentalidade, tem gente com isso. Não sei se o autor do vídeo tem. Mas espero que não. Pelo menos ele sabe que tem 2 Judas, depois um meio. Para fazer tem que saber. Mas é isso. Então, eu tenho aqui 40 anos de igreja. Quantas almas se não a Jesus nesses 40 anos de igreja? Seu crente acomodado. E aí? O que você tem feito com isso? Só sendo alguém piedoso que guarda os estamentos? Não, cara, vamos avançar no progredir. Isso traz acomodismo, cara. Traz comodismo. Eu estou há tantos anos aqui que eu me arrependei, não sei o que, comodismo. Estava dando João Felipe, inclusive, estava falando para eles uma coisa. As nossas serviços são cíclicas, né? São 8 anos o ciclo. Cada 8 anos eles repetem. Inclusive, eles mudaram a capa dessa aqui. A capa é a mesma de 8 anos atrás, nem trocaram. Nada contra a correção, gente. Nossa serviço. Os autores são bons. Olha o outro, né? Mas uma grande maioria são bons. Né? Sempre, sem gosto. E aí, eu estava olhando quais são as próximas lições. E a próxima lição, que é do ano que vem, é o reinado de Israel. Vai ser os 3 primeiros meses do ano que vem, né? Janeiro, fevereiro e março. Vou estudar os reis de Israel. E eu me recordo muito bem que quando eu comecei a dar aula na EBD, então já fez mais de 8 anos, essa foi a última lição que eu fui aluno. Eu comecei a dar aula, depois a tia Salete, ela começou a me ajudar também. Ela começou a me EBD e passou a colocar para me ajudar. Nem não. Começou a me ajudar, ficou eu e a tia Salete. Passou de 1, não passou de 1, você vai ter. E aí, essa foi a última lição que eu fui aluno, de fato, que eu não... Então, tipo assim, dali pra frente, tudo, eu dei aula mesmo, eu fui o professor último oficial dando aula. Dito isso, se eu tivesse dado uma aula ano que vem de Hebreus, eu ia falar, não, Deus, eu sei,
ano passado eu estudei toda semana pegando dando aula. Vamos lá, de um modo, não me dando contento, porque ano que vem eu vou ter mais meios de aprendizado do que eu tenho hoje. Vou estar mais sábio, eu espero estar mais, quero buscar mais. Eu vou ter um discernimento melhor sobre as coisas. Eu tenho mais conhecimento de outros textos que vão dar luz a essas coisas. Eu garanto, eu espero que sim, que isso der a mesma aula de Deus sim para vocês ano que vem, que ela seja melhor que essa aula de hoje. Eu espero que seja. Senão, não progredi. Eu não progredi. Eu estou estagnado. Eu me estudo de Gálatas ano passado, né, nas oficiais da Jubá. Dito isso, eu quero estudar Gálatas de novo, que é muito bom. E não cansar de estudar. Temos que estar sempre aprendendo, cara. Sempre aprendendo. Então a gente pode se acomodar. Ah, não, é porque eu sou professor de 8 anos. Dito isso, eu posso cair em heresia. Se eu baixar a guarda, fácil, qualquer um pode. Qualquer um pode, cara. Isso não é nada. Isso só é para ensorvecer. Só para ensorvecer. E infelizmente a gente vê muitas pessoas com essa mentalidade. Não, eu sou da igreja de 50 anos. Esse cara chegou agora, que esse cara aí, moço. Mas são imaturas. Talvez um cara recém-convertido, tem 2 anos, não é nem recém, mas 2 anos de conversão, vai saber mais que você, que está sentado no banco da igreja e que tem idade de 50 anos. Pode saber mais. Sim. Então vamos progredir, vamos avançar e ensinar os outros. Chega uma hora que você tem que ensinar. Assim como você foi ensinado. A missão de ensinar é de todos nós, não é somente o pastor, o professor de EBD, né, que está na salinha de França, que está falando. Não é. É claro que eles têm um dom específico para isso, conseguem. Enquanto observa o João, o Vitor também, tem essa parte de ensinar com mais facilidade do que os outros. Sim, amém por isso, Deus capacita. Mas todos nós ensinamos alguma coisa para alguém. Todos nós evangelizamos, pregamos, o chamado para todos, o vídeo para todos. Todos discipulamos, podem ensinar também. Faz parte do discipulado. Inclusive, nós vamos estudar o discipulado em breve também, discipulado muito bom. E na serviço vai ser até de serviço em 2026. É isso aí. E vai ter Romanos também, vai ser bom esse ano. Então, enfim, é isso. Apliquem a palavra de Deus. Não fiquem apenas no leite. Desenvolvam, cresçam. Né? E se você encontrar uma criança espiritual, não se funda com ela. Afinal de contas, Caleb, homem, parrudão desse, João, parece de braço, Vitor Rangel e eu, nós 4. Tá bom, nós somos uma criança. Fica feio, né? Pelo amor de Deus, não. Olha um menino, Caleb, você tá contigo, tá de brincadeira, criança. Vitor, você acha que esse menino, assim, João, você tá ligado que ele entende, né? Você tá falando, né? Sim, e cuidar, não é ego, não é orgulho, porque não adianta, literalmente não adianta. Eu tava, vou dar só mais uma coisa rapidinho para encerrar, tá tão do tempo, né? Do tempo. Tava lá em Goiânia, né? Foi começo desse ano. Aí, uma tia minha, ela citou Paulo, ela citou celibato. Ela não fala uma coisa da vida, ela foi citou. Qual Paulo, né? Paulo foi celibato, não sei o quê. Paulo nunca casou, nunca casou, não sei o quê. Aí eu peguei isso e falei assim, alguns teólogos acreditam que Paulo gosta de uma esposa. Tem disso, porém, não é uma certeza, que ele poderia ser viúvo. Alguma coisa a gente sabe. Sendo viúvo ou não, a partir do que ele foi chamado, ele era solteiro, ele permaneceu solteiro no celibato. Aí, pelo tom do jeito da pessoa falar, eu falei, não compensa falar. Pelo tom a pessoa falou, mas isso está na Bíblia. Eu só estou falando. Falei, tá, então assim, você escolhe se você fica, né, com Metias ou com o João Albino, desde o Como Estudos, ou com o Russell Shedd, esse livro que acordado com o Russell Shedd, livro de Genebra, 40 pastores comentando, ou Bacon, tem vários pastores também, conservadores comentando, então assim, com todo respeito, cara, pô. Eu não estou falando isso da minha cabeça, não. Eu falei, acredita, você não está confirmando. Não tem como você confirmar isso, né? É difícil. Então, assim, é uma falta de respeito ao tempo que você dedica ao estudo, cara. Então, assim, é o mínimo. Só que não é soberbo, é tipo assim, quem é você? Não, a questão de não compensa. Imaturo. Não compensa, não compensa explicar isso aqui. Então, você não discute com crianças. Então, não discuta com esses membros. Que infelizmente, nossa, deve ter, não sei se não deve ter, claro que não, não deve ter. Nossa, igreja de pessoa que tem essa mentalidade. Eu tenho 50, 60 anos de igreja, 30 anos de igreja, e tá bom do jeito que tá. Nossa igreja foi para outro nível, quando Deus mandou o pastor Yolanda, cara. Outro nível. Quem estava aqui antes sabe, outro nível. Desde quando veio o pastor Mota, que a gente ficou sem pastor, né, por causa do escândalo do pastor
Dilson e tal, que veio outro pastor, cara, outro nível. A gente foi melhorando, a gente fez mais contato. A primeira vez que eu vi um pastor nosso falando do grego, eu fiquei assim, tipo assim, eu não tive um bife, né? Eu era criança, eu falei, que é isso, que é isso? Não comeu. Ele falou, isso nós falamos do grego, então, caraca, isso é legal. Ele falou dos amores, ele falou, tem várias palavras deles para amor, tem ágape, filéu, eros, ele foi explicando. Caraca, por que eu tenho 16 anos e não sabia disso, cara? Esse tempo todo aqui, ó, ele não sabia dele, não. Que bom eu sei hoje. Ensinar lá atrás. Não estagne, não se ensoberbeça, porque o conhecimento ensoberbece. A Bíblia fala isso. Quanto mais você sabe, maior a tendência você ficar soberbo. Isso é verdade. É uma luta diária e constante com a soberba. Né? Se você sabe mais que os outros, é porque Deus te passou para isso. Isso me ensina a ensinar os outros. É ser um servo, é servir. Você troca o tempo que você teria que fazer uma coisa, sei lá, tem mais de jogar um futebol, jogar um vôlei, tem que jogar, para você estudar mais, para você se dedicar para levar os outros. Serviço é serviço. Ninguém quer servir. É seu tempo, dedica seu tempo para servir. Perde um pouquinho de sono para servir. Não é para você falar, não, eu sei mais, eu sou melhor, de modo a não se sobreviver e não se acomode. Pratique. Né? Pratique, porque a prática leva à perfeição. Né? Pratique a palavra de Deus para ser mais parecido com Cristo, nos aperfeiçoando dia após dia. Amém?